narcotraficantes, traficantes de pessoas, estamos destruindo o nosso país. É um pecado que se permitiu acontecer nos últimos 4 anos. Estamos destruindo o nosso país e veremos como tudo isso se resolve, mas é inacreditável. E agora você viu em Aurora, Colorado, um grupo de jovens bandidos muito durões da Venezuela tomando conta de grandes áreas, incluindo edifícios. Eles estão tomando conta de edifícios. Eles têm seus grandes fuzis, mas estão tomando conta de edifícios. Não vamos deixar que isto aconteça. Não vamos deixar que destruam o nosso país. E sabe, nesses países o crime diminuiu muito. Estão tirando-os das prisões, o que é ótimo para eles. Eu faria a mesma coisa. Aliás, se eu governasse um desses países, qualquer país do mundo, eu faria com que a América ficasse com todos os nossos prisioneiros. Todos os nossos criminosos estariam aqui. Não consigo acreditar que estão indo tão devagar, mas alguns estão. Mas todos estão fazendo isso e não podemos permitir que isso aconteça. Estão esvaziando suas prisões e suas instituições mentais nos Estados Unidos da América. Não podemos deixar que isso aconteça. Então muitas pessoas acreditam que houve coisas obscuras na eleição, seja o viés da mídia ou grandes empresas de tecnologia, mas ainda assim a alegação de fraude generalizada é o que incomoda as pessoas. Bem, eu não me concentro no passado, eu me concentro no futuro. Quer dizer, eu falo sobre o quão ruim a economia está, o quão ruim a inflação está e o quão ruim são coisas como o que é importante. O Afeganistão foi, na minha opinião, a coisa mais embaraçosa que já aconteceu ao nosso país. E por causa disso, eu acho que Putin entrou. Quando ele viu o quão estúpidos nós éramos, Putin entrou. Mas aquilo foi o momento mais vergonhoso de toda a história do nosso país. Eu realmente acredito nisso, eu acredito de verdade. Mas você sabe, nós deixamos 13 soldados mortos para trás. Pense bem nisso, 13 soldados mortos, muitos soldados horrivelmente feridos, sem braços, sem pernas, com tudo mais perdido. Nós deixamos reféns abandonados lá atrás, nós deixamos o povo americano para trás. Nós deixamos equipamentos militares, do tipo que nunca ninguém havia deixado para trás antes. São bilhões e bilhões de dólares em equipamentos. Eles agora estão vendendo todo esse material. Eles se tornaram um dos maiores vendedores de armas de todo o mundo. E muito triste mesmo. E sabe, nós estávamos lá por um longo tempo. Eu estava prestes a sair, estávamos nos preparando para sair, mas fomos interrompidos pela eleição e teríamos saído com dignidade e força. Bom, não é? Nós estávamos tendo pouquíssimos problemas com o Talibã quando eu estava por lá, porque eles sabiam que a situação seria difícil. Eu negociei com o Abdul. O Abdul era o líder deles. E nos demos bem. Ele entendeu. Mas, sabe, eles estavam atirando, estavam matando muita gente nossa antes de eu chegar. E quando cheguei lá, falei com eles, eu disse, vocês não podem fazer isso. Não façam mais esse tipo de coisa. Nós ficamos 18 meses inteiros antes disso acontecer. Antes desse dia tão terrível vir a acontecer. Foram 18 meses sem que ninguém fosse baleado ou acabasse morto. O que você acha que foi, nesse caso, a cenoura ou o chicote no Afeganistão em guerra? Ou seja, a ameaça de força militar? O ponto era esse, sim. Não precisa ser, mas o ponto era esse. Bom, deixe-me apenas me deter no assunto da eleição por mais um tempinho. Nesta eleição parece que a disputa vai ser muito apertada. O que nós podemos fazer para evitar toda aquela loucura e a divisão da eleição passada, independentemente de você ganhar ou perder? Bem, espero que não seja apertado. Quer dizer, sabe, eu não sei como as pessoas podem votar em alguém que destruiu o nosso país, a inflação, a má economia, mas para mim, de certa forma, o pior é o que eles permitiram que acontecesse na nossa fronteira, onde permitiram que milhões de pessoas entrassem aqui de lugares sobre os quais você não quer saber. E não consigo acreditar que essa vai ser uma eleição apertada. Sabe, estamos liderando nas pesquisas e parece apertado, mas eu acho que no fim não vai ser uma eleição apertada. Qual a melhor forma de resolver a crise migratória? A deportação em massa é uma das soluções que você consideraria? Bem, você tem que tirar os criminosos daqui rápido, certo? Sim, sabe, as pessoas de instituições mentais, você tem que levá-las de volta para suas instituições mentais. Nenhum país pode arcar com isso. Sabe, é simplesmente muito dinheiro. Você olha o que está acontecendo em Nova York, Chicago e LA e em muitos lugares, e você vê o que está acontecendo. Nenhum país pode arcar com isso. Não podemos nos dar a esse luxo e precisamos tirar os maus imediatamente. E o resto tem que ser trabalhado. Sabe, já aconteceu antes. Dwight Eisenhower era uma espécie de presidente moderado, uma pessoa de tipo moderado, mas ele odiava quando via pessoas entrando no país. E elas estavam, nada como agora.
Sabe, eu provavelmente fui eleito em 2016 por causa da fronteira e eu disse às pessoas o que estava acontecendo e elas entenderam e eu venci a eleição. E eu venci a eleição, eu acho que por causa da fronteira. Nossa fronteira está 25 vezes pior agora do que estava em 2016. Eu tinha ajustado para. Eu tinha. A última semana da minha. O famoso gráfico que eu mostrei era exatamente aquilo. Você conhece o gráfico. Quando eu olhei para a direita, eu disse: ali está o gráfico. Bem, aquilo não foi uma experiência muito agradável. Mas o gráfico que eu havia mostrado indicava. E essa informação foi compilada pela Patrulha da Fronteira. Aquele era o menor número de pessoas que já entraram em nosso país em toda a história registrada. E temos que o trazer de volta a isso. Nós vamos. Quero perguntar sobre o projeto 2025. Você disse publicamente que não tem ligação direta com o projeto VI. Nada, não sei nada sobre isso. E eles também sabem disso. Sim. Os democratas sabem disso. E eu não o li de propósito porque eu quero te dizer, eu não tenho a menor ideia do que se trata. É mais fácil do que dizer, eu já li e sabe, todas essas coisas. Não, eu de propósito não o li e ouvi falar a respeito. Fui informado sobre certas coisas que estão lá e que não me agradam e há outras coisas que provavelmente todo mundo apreciaria, mas existem aspectos que eu não gosto de forma alguma. E eu considero lamentável que eles tenham divulgado isso. Mas na verdade não significa absolutamente nada, porque não tem nenhuma relação comigo. O projeto 25 não tem absolutamente nada a ver comigo. Você postou recentemente sobre maconha e que está de acordo com a legalização, mas que deve ser feita com segurança. Poderia nos explicar sua política a esse respeito? Bem, acabei de publicar um artigo e, em primeiro lugar, a maconha medicinal tem sido incrível. Eu tive amigos e tive outras pessoas e médicos me dizendo que ela tem sido absolutamente incrível, a maconha medicinal. Nós divulgamos uma declaração de que somos capazes de aceitar a maconha. É preciso ter uma idade mínima, é preciso ter uma idade específica para poder comprá-la, e tem que ser feito de uma forma muito coordenada e totalmente legal. E a forma como estão a fazer na Flórida, penso eu, vai ser realmente boa, vai ser muito bom. Mas tem que ser feito de uma boa maneira, tem que ser feito de uma forma limpa. Você entra em alguns desses lugares